Minha gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a esse canal. Chega e se inscreva, deixa seu gostei. É o seguinte, gente. Pensei assim hoje, não é possível que vai ser mais um dia de cara lavada no canal. E sim, não só é possível, como aqui estou de cara limpa. Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre a minha vida. Vim me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Meu nome é Ana Cleia, sou mãe do homem que se chama Valentim. Eu tenho 27 anos, Valentim tem 1 ano e 9 meses. E o meu esposo é o Britadeira, o Hugo, que tem 32 anos. Bom, gente, eu vou tentar resumir, sem deixar as partes que eu acho principais nesse vídeo para contar. Eu nasci numa cidade satélite de Brasília, acho que é assim que se chama as cidades próximas a Brasília, chamada Ceilândia. Na gravidez, o meu pai abandonou minha mãe grávida, né? Ele não assumiu a responsabilidade de pai e esposo. Eles namoravam, acho que nem era um namoro sério. Minha mãe engravidou e me teve. A minha família era bem humilde, né? Ainda é humilde. Hoje, graças a Deus, melhorou muito, mas era bem humilde na época. E a família do meu pai tinha um pouco mais de dinheiro, e então eles não aceitavam que o filho deles casaria com uma mulher tão pobre, né, como a minha mãe. E aí, então, minha mãe saiu da Bahia para me ter em Brasília, né, que tinha um pouco mais de recursos, assim, na parte de hospitais. E também tinha o irmão do meu avô, que morava lá, e ela foi para casa desse irmão do meu avô me ter. Pronto. Essa foi a parte do meu nascimento. Depois que eu nasci, minha avó me pegou da minha mãe e eu fui criada pelos meus avós, no interior da Bahia, numa cidade chamada Tabocas. Nessa cidade eu fui criada por 15 anos da minha vida, né? E foram uns 15 anos, assim, incríveis, de muito aprendizado, com certeza. Minha avó e meu avô são e foram os melhores pais que eu poderia ter. Eles fizeram de tudo por mim, pagaram escola para mim particular, assim, uma escola rural que tem nessa cidade, e eles conseguiram pagar para mim. A mensalidade era baratinha na época, mas para aquela época era um dinheirão ainda, né? Era dinheiro ainda. Então meus avós fizeram de tudo por mim. A gente era assim no nível que minha avó vendia galinha para poder comprar roupa pra gente, pra mim e pras minhas tias, né, que eu fui criada com as minhas tias. Minha avó trabalhava na roça para poder vender, né, milho, vender as coisas pra gente poder comprar as coisas e ter as coisas de casa também. Então, com os meus avós, foram sim anos muito bons, apesar de ter passado muito perrengue, né? A gente andava muito a cavalo, era muito gostoso andar a cavalo. Meu fevereiro vivia cheio de ferida, roxo, de tanta ferida, de tanto montar a cavalo. Mas eu tenho boas lembranças disso. Então, nesse vídeo eu gostaria de agradecer meus avós por tudo. Tudo mesmo. Então, quando eu tinha 15 anos, eu fui morar com a minha mãe. Morei com a minha mãe 4 anos da minha vida. Estudei, né, morando com a minha mãe. Eu e minha mãe, eu era uma adolescente rebelde, eu não era uma boa filha, assim, eu não me considerava uma boa filha. Eu era rebelde mesmo. Assim, você sabe como é rebeldia de adolescente, quer namorar com quem não pode, essas coisas. E depois que minha mãe se separou do meu padrasto, né, que foi, eu acho, 3 anos depois que a gente morava junto, todo mundo. E aí eu e minha mãe fomos pra São Paulo, né? O meu padrasto falou pra mim que tudo que ele podia ter feito por mim, ele já tinha feito, então que eu sumisse da vida dele. Eu tô falando com as palavras dele, eu não tô inventando nada aqui. Assim, eu sou muito grata a ele por tudo. Inclusive, isso também foi um ensinamento na minha vida. Eu agradeço demais a ele. Eu me tornei uma pessoa mais forte por todos os obstáculos que eu passei na minha vida. E o meu padrasto, pra mim, foi um pai. Ele era muito bom. Uma pessoa muito incrível mesmo.
Mas eu já não tava mais cabendo na vida dele, então foi isso que aconteceu. Eu e minha mãe fomos para São Paulo. O motivo, assim, da separação dos dois foi irrelevante. Infelizmente, foi, assim, um tiro pela culatra. Eu acho que é um motivo para um outro vídeo, se vocês quiserem saber, mas eu acho que é uma coisa muito pessoal da minha família, sabe? Não foi traição, não foi essas coisas, foi algo realmente irrelevante nesse vídeo agora. Então, depois da separação, minha mãe e eu fomos para São Paulo. A gente saiu de casa, gente, com o dinheiro da passagem. Apenas. Não, meu bebê. A gente saiu, né, de casa. Era de manhã cedo, umas 10 horas da manhã. Fomos pra rodoviária e só tinha ônibus pra São Paulo à noite. Acho que era 9 horas da noite. Então a gente foi, passou na casa de uma tia da gente lá em Brasília, da cunhada do meu padrasto, que eu chamava de tia na época. Hoje eu nem sei como eu chamo mais, porque eu não vejo mais essas pessoas. Eu não tenho contato tão próximo mais a ninguém da família do meu padrasto. Então é isso. Aí a gente ficou, né, na rodoviária. Minha mãe e eu, a gente ficava vendo celular, lendo livro, mas a gente não podia gastar para comprar nada para comer, porque a gente tinha medo do futuro, não sabíamos o que viria pela frente. Então a gente não comprou nada na rodoviária para comer, porque tínhamos medo de depois a gente precisar daquele dinheiro que a gente estava gastando para comer. Então a gente foi de Brasília para São Paulo. Eu lembro da gente ter sentido bastante fome. Então, desculpa, gente. Olha, eu quero deixar bem claro que eu não tô me vitimizando, eu tô contando um pouco da minha história, que eu acho que vocês deveriam saber de onde eu saí, o que foi que aconteceu comigo, por que eu fiquei tão depressiva, que aí eu vou chegar lá na frente. Chegamos na casa de um tio lá em Campinas, né? Campinas é próximo a São Paulo. E ficamos lá durante alguns meses. E até então a gente não trabalhava nem nada. Depois fomos para casa de um outro tio, que esse tio era solteiro, né? Esse outro tio. E ele até hoje, assim, é uma das pessoas mais incríveis do mundo, que eu mais admiro. Porque ele acolheu a gente, assim, sem pensar duas vezes. Depois minha mãe arrumou um emprego num restaurante. Minha mãe saía 4 horas da manhã, se eu não me engano, e chegava às 5 da tarde. Minha mãe anteriormente nunca tinha trabalhado, né? Porque o meu padrasto muitas das vezes impedia que ela trabalhasse mesmo, porque ele conseguia sustentar toda a casa, enfim, é também uma outra história. E minha mãe estava muito cansada. Tentei a carreira de modelo, como muitas pessoas sugerem no TikTok para eu tentar a carreira de modelo. É uma parte da minha vida que também me traumatizou. Porque eu tentei e não consegui quase nada de trabalho. Os trabalhos que eu consegui, a metade, ninguém me pagou até hoje. E era coisa de tipo 50, 60 reais. E não deu certo a carreira de modelo, então pra mim foi um pouco frustrante essa parte. Eu não gosto nem de lembrar. Desce daí, filho. Olha ali, ó. Olha ali. Mas tá aqui, mamãe. Pode não, cara. Tirar daqui e vou subir de novo. Bom, gente, e aí? A carreira de modelo não deu certo, né? Não deu certo. Aí depois, minha mãe arrumou um namorado lá em São Paulo, que era uma pessoa também muito incrível. Aí ela namorou com o rapaz, eu namorei com o filho do rapaz, que era um pouco mais velho que eu, assim, tipo uns 2 anos mais velho que eu. E aí ficou eu namorando com o filho e ela namorando com o pai. E Valentim, filho, não pode, homem, solta isso. Valentim, filho! Não, meu amor! Bom, gente, enfim, né? Aí a gente saiu de Campinas e fomos pra São Paulo mesmo, capital. Em São Paulo eu consegui um emprego numa doceria chamada Sodier Doces, que eu sou muito grata também pelo o rapaz que trabalhava na época,
que a gente nós nos tornamos amigos, assim. Até um tempo desse a gente se falava. Hoje em dia eu perdi contato com ele. Mas ele foi muito bom comigo. E aí a gente passou nessa vida em São Paulo mais ou menos um ano. Teve um dia que minha mãe e esse rapaz terminaram e minha mãe decidiu reatar o casamento com meu padrasto, né? E nisso, minha mãe foi viajar para Brasília de novo, né, gente? Porque meu padrasto morava em Brasília. Com as minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, Elisângela e Ana Paula. Elas são mais novas do que eu, né? Elisângela, acho que é 1 ano e pouco, é 2 anos mais nova que eu. A Ana Paula é um pouco mais. Ana Paula tem o quê? 18 anos. Então, minha mãe relatou com meu padrasto, ela voltou pra Brasília. No dia que ela voltou pra Brasília, gente, ela foi pro... Assim, no dia mesmo, foi a última vez que eu passei com a minha mãe, foi esse dia. Essa noite. Eu dormi com a minha mãe como a gente não tinha dormido há muito tempo, sabe? Eu dormi na cama dela, abraçada com ela, porque eu já tava sentindo falta dela por ela vir pra Brasília. E nessa noite minha mãe falou pra eu nunca desistir dos meus sonhos e correr atrás do que eu gostava sem perder a essência que eu tenho, sem perder a pessoa que eu sou, sem perder minha humildade. E o meu sonho naquela época era ser cantora. Hoje, escutando a minha voz, vocês sabem porque não deu muito certo. Aí, tudo bem. Minha mãe veio pra São Paulo, quando ela chegou pra Brasília, quando ela chegou no aeroporto, o bilhete dela foi recusado várias vezes pra ela entrar, pra pegar o voo. Aí deu certo, ela foi pra Brasília. Quando passou alguns dias em Brasília, não sei se foi 3 ou 4 dias, mas eles viajaram pra Bahia. Na volta, houve um acidente de carro e minha mãe e meu padrasto foram a óbito, como vocês já sabem disso, né? Alguns de vocês sabem disso. Quando eu recebi a notícia, eu estava em São Paulo, sozinha, trabalhando. Um dos meus tios, que também já faleceu, que ele faleceu 2 anos depois da minha mãe, que era um dos meus tios preferidos também. Ele é casado com a minha tia, né? Tia Duda, irmã da minha mãe. Ele ligou pra mim e perguntou se minha mãe tinha me ligado. Não, se minha avó tinha me ligado. Eu tinha acabado de falar com a minha avó, praticamente. Eu falei, não. Ela não me ligou mais, não. Aí ele desligou o telefone, tá certo. Ele não conseguiu me falar. Aí depois uma tia minha me ligou e falou que a minha mãe tinha sofrido um acidente e que ela tinha falecido. Gente, eu perdi o chão. Eu não conseguia raciocinar. Eu saí de casa sem rumo e sem direção, assim. Na verdade, não, eu tava no shopping quando eu recebi essa notícia no shopping. Aí eu voltei pra casa, atravessei rua, assim, indo e voltando no carro. Eu lembro, assim, de coisas que eu fiz que não tava no meu juízo perfeito. E daí pra cá, gente, foi só ladeira abaixo, assim, no meu psicológico. Depois que a minha mãe faleceu, eu fiquei transtornada, fiquei muito depressiva. Eu passei por momentos muito difíceis na minha vida. Eu bebia bastante, coisa que eu não tinha o hábito de fazer, né? Até hoje eu não tenho esse hábito, mas quando ela faleceu, eu corria da dor bebendo. Eu bebia, pilotava moto, quase atropelava o jumento da cidade, tudo na moto. Não sei como é que eu tô viva, meu pai. E as pessoas me julgavam muito, né, gente? Me chamavam de louca, me chamavam de... Parecia que eu tava consumindo substâncias, assim, né? Entendeu, né? Só que eu nunca consumi nenhum tipo de substância desse tipo. Era só especulações mesmo. Eu só bebia muito mesmo. E sempre fui, assim, muito maluquinha, muito, tipo, uma vibe, assim, tipo... De não parecer que eu tô triste na frente das pessoas, tipo, de ser quem eu sou mesmo, sabe? E aí,
Eu conheci um padrinho meu que me batizou quando eu nasci, porque quando eu nasci tão raquética que o povo achou que eu ia morrer em casa. Aí me batizaram em casa com um padrinho lá. Aí esse meu padrinho tava na Bahia nesse período que eu tava passando por toda essa situação, né? E aí o Hugo tava trabalhando, saiu daqui de Pernambuco, foi pra Bahia trabalhar lá por uma empresa. E aí a gente se conheceu. Aí a gente ficou, acho que quase um mês junto lá na Bahia, e depois a gente ficou namorando à distância. Nisso, esse meu padrinho me convidou para vir para casa dele em Brasília para eu conseguir um emprego e conseguir ver se eu conseguia estudar, né? Fazer algum curso, algum tipo de faculdade. E aí eu, namorando com o Hugo à distância, fui para Brasília, para casa desse meu padrinho. Só que, assim, os primeiros dias eu fui tratado como uma princesa, sabe, gente? Foi muito legal. Ele comprava as coisas que eu gostava de comer. Aí eu tava começando a ver coisas pra eu poder fazer. Só que até então não tinha, assim, menos de um mês não tinha como eu saber. E geralmente trabalhos muito bons você encontra por indicação. Eu não tinha um currículo muito bom, assim, de tipo. Eu até tentei trabalhar numa empresa da mesma que eu trabalhei em São Paulo, só que era muito distante, pegaram vários ônibus, metrô, e aí não deu certo com esse emprego. Aí meu padrinho arrumou uma mulher, né? Arrumou uma namorada. E aí ele começou a namorar, e aí as coisas foram ficando sérias. E eu ainda tava na casa dele, aí eu, tipo, arrumava a casa, limpava tudo, fazia almoço, tudo. Mas aí ele quis trazer a mulher pra morar com ele. A mulher tinha um apartamento próximo da gente, onde a gente morava. E aí ele não teve coragem de falar pra mim que não me queria lá mais. Ele falava pra namorada que não me queria lá mais. Aí a namorada, e eu via que ele mudou comigo, né? Ele mudou muito comigo, ele não era mais a mesma pessoa. Ele me tratava com indiferença na casa dele. Só que os meus avós gostavam tanto dele que eu não tinha coragem de denunciar o que estava acontecendo com meus avós. Aí essa mulher falou assim: olha, Cléia, vai pro meu apartamento tá vazio, mas não tem fogão, só tem lá um botijão de gás. Não tem fogão, não tem nada lá. Aí a mulher veio morar com ele. E eu fui morar nesse apartamento, dormir nesse apartamento. Gente, e as coisas foram piorando. Ele chegou a falar pra minha avó que eu tava me dopando, né, de coisas, de substâncias que não, eu acho que eu não posso falar no vídeo. Falou pra minha avó isso, só que eu ainda bebia, mas nunca na minha vida eu fumei ou coisa do tipo, não, nunca fiz. E aí ele saiu espalhando pra todo mundo que eu tava muito chapada, né? Só que nunca aconteceu. Por Deus do céu, nunca aconteceu isso. Aí, tudo isso acontecendo, ele não queria mais me dar comida. Fui pra esse apartamento. Passei uma fome danada. Por vários dias eu fiquei com fome, sem comer. E eu ainda sem coragem de contar pra minha família tudo que estava acontecendo. Chegou um momento muito crítico que eu tava vomitando sangue, porque eu tava passando muita fome, né? E eu tinha até um amigo lá na época que, assim, eu conseguia desabafar com ele algumas coisas. Aí ele falou pra mim contar pros meus avós, né? Eu não contei pra Hugo também na época, não contei pra ninguém. Mas aí chegou um momento que eu tive que contar pra minha avó, porque eu não tava mais aguentando ficar com fome. E aí eu contei pros meus avós. Na época eu lembro que eu sentia medo de contar pra minha avó e ela não acreditar em mim por tantas mentiras que ele já tinha contado pra ela. Aí minha avó, lógico que acreditou em mim, né? Tipo, minha tia chegou, parece que no outro dia lá em Brasília, comprou fogão, comprou umas coisas lá pra mim ficar num apartamento, né? Aí pronto, fiquei nesse apartamento e namorando com o Hugo. Depois que eu contei pra Hugo que tinha acontecido tudo, esse apartamento, minha avó e Hugo dividiram, um pagava metade e o outro pagava metade. Assim, foi uma coisa incrível que o Hugo fez por mim, que eu nunca vou esquecer. E aí, a gente namorando, o Hugo falou que ia lá, depois o Hugo realmente foi, chegou lá, o Hugo me perguntou se eu queria casar com ele, né? E aí eu falei que sim, né? Porque eu gostava muito dele, gosto dele, a gente se gostava muito mesmo. E aí a gente se casou, né? Veio morar aqui. A gente casou no cartório um ano depois. E até então eu nunca quis ter filho, né? Eu nunca quis ter filho. Mas quando eu cheguei aqui eu me senti extremamente solitária.
muito sozinha. O Hugo trabalhava, fiz um curso de cabeleireira para mim tentar ser cabeleireira, não gostei do curso, não consegui trabalhar na área, mas eu terminei o curso. Aí anos depois eu engravidei, né? E assim, eu fiquei com muito medo mesmo da gravidez. Mas eu posso dizer pra vocês que Valentim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele foi a salvação da minha vida, assim, aqui, sabe? Porque eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia mesmo muito sozinha, longe de toda a minha família. E Valentim preencheu todo aquele vazio que eu sentia. Valentim é simplesmente tudo na minha vida. Meu filho é simplesmente... Não dá pra eu falar pra vocês o que ele significa. Assim, não tenho palavras. E aí eu fui viver a maternidade, que foi muito difícil, né? Mas assim, gente, em resumo, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei aqui, porque eu tenho uma dicção péssima. E eu gostaria muito de dizer pra vocês que não desistam daquilo que vocês gostam de fazer. Eu, na época que eu tava depressiva, eu assistia muito o vídeo do Whindersson Nunes. E foi, assim, um dos vídeos que salvou a minha vida, porque eu ria muito. Eu era muito abestalhada, assim, sabe? Pra poder fazer os outros rir. Mas ninguém sabia do que tava acontecendo comigo. Então, o vídeo dele com certeza me ajudou bastante, gente. Bastante mesmo. Então, eu sou muito grata a ele. Primeiramente Deus, depois a minha família e a ele, assim, que foi uma parte que ele com certeza fez na vida de várias outras pessoas. E assim, o meu sonho começou a nascer aqui no YouTube em 2018. Na verdade, um pouco antes, porque eu tinha feito um canal antes, bem antes, só que não tinha dado muito certo. Eu fiz de maquiagem, aí depois eu excluí o canal e criei esse em 2018, quando já estava casada com o Hugo. Tem muitos vídeos antigos aqui que vocês vão ver que é de 2018. E aí eu parava porque eu ficava assim, meu Deus, não vai dar certo não, esse vídeo não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não tá dando certo. Tentava várias formas de conseguir romper, né, tipo, fazer com que desse certo aqui, mas não dava certo não. E aí, né, eu tentava e parava, tentava e parava, mas sempre foi o meu sonho. E veio dar certo mesmo, né, que eu digo que tá dando certo agora. Porque esse ano, graças a Deus, apareceu o TikTok na minha vida e mudou a minha vida e tá mudando a minha vida, assim, muito, muito mesmo. As pessoas são bem legais com a gente, gostam do meu filho, gostam do meu conteúdo. E eu não tenho nem palavras para agradecer por tudo isso, porque é o meu sonho saindo do meu coração, da minha cabeça e se transformando numa realidade. Eu não tenho nem palavras para agradecer as pessoas que estão fazendo parte disso na minha vida. E muito obrigada, gente, por ter assistido. A minha história foi resumida mesmo, assim, ela é muito longa, mas eu tentei resumir ao máximo. E é isso, eu não tô aqui pra me vitimizar, não, entendeu? Minha vida foi, assim, um bocado ferrada, outro bocado muito boa, mas, assim, eu não quero que vocês tenham pena de mim em momento nenhum. Eu quero que vocês tenham como lição na vida de vocês também, porque eu tive na minha vida uma lição muito grande na minha vida. Eu pulei algumas partes que eu deveria ter falado, mas eu esqueci, porque eu sou demente, entendeu? Mas assim, gente, é sério. Tudo que eu passei, desde o falecimento da minha mãe, desde ter passado fome, olha, desde tudo, foi pra mim, assim, um grande ensinamento na minha vida. Me fez uma mulher muito mais forte. Hoje eu sou o que sou essa pessoa que vocês estão vendo, graças a todos os ensinamentos que eu passei. Eu não aprendi com amor, eu aprendi com a dor. Infelizmente, eu aprendi sentindo na pele tudo que eu achava que um ser humano fosse capaz de superar, assim. Foi tanta coisa, sabe, que eu dou graças a Deus por estar bem, estar aqui com a minha família, ter construído uma família, um lar. E assim, eu morro de saudade dos meus avós, mas infelizmente eles não conseguem vir me visitar porque eles cuidam de um idoso que é o pai da minha avó. Mas eu tenho fé em Deus que esse ano a gente vai lá e vocês vão conhecer as pessoas que transformou eu nessa maluca que eu sou hoje. Gente, se inscreva no canal.
deixa o seu gostei. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar que eu vou responder, tá? E é isso. Mil beijos pra vocês. Me perdoa pelo vídeo muito longo. Eu espero que vocês tenham assistido pelo menos 3 minutos, porque aí já vai me ajudar muito. Se você chegou até aqui, você é guerreiro, tá? Guerreira. E ainda mais se for sem acelerar o vídeo, porque tá grande. E é isso, gente. Beijo no coração de vocês. Muito, 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 muito obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo. De coração. Tchau.